passamos a apresentar o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti. Um programa para evangelizar. Vida em Comunidade, porque Deus é comunidade. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo, pretendo conversar com você. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar por toda a minha vida no santuário do Senhor, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Bom dia, queridos amigos da Rádio Café FM, ouvintes queridos da nossa paróquia de São Sebastião, de Espera Feliz. Você que está aí no seu carro, sintonizado na Rádio Café, você que está aí na lavoura, na cozinha, fazendo aquele café gostoso, muita luz e muita paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Começando agora mais um programa Vida em Comunidade, porque Deus é comunidade. E hoje nós faremos a reflexão com o tema Santidade no mundo de hoje. O que é ser santo no mundo de hoje? Então iniciemos o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Marcos Pirovani. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Andréia. Bom dia, Pirovani. Bom dia a você, irmão ouvinte. Paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí, né? E como nós temos muito aniversariantes, nós não vamos falar o nome, mas nós vamos deixar um abraço carinhoso para você que está fazendo aniversário nessa semana de outubro, até a semana passada de outubro e também essa primeira semana de novembro, né? Que Deus possa acumular de bênçãos e paz a sua vida. Então, queridos amigos, a nossa reflexão em torno do Evangelho do dia 5, onde celebramos todos os santos e santas de Deus, né? O Evangelho de Mateus 5, de 1 a 12. Falar de santidade no mundo de hoje, como falar de santidade no mundo de hoje? No mundo de hoje pode soar estranho e inadequado, não é mesmo? Mas o que é realmente a santidade? E o Evangelho da solenidade de todos os santos e santas nos apresenta um caminho perene de santidade, ou seja, as bem-aventuranças. Elas são os programas resumidos pelo próprio Mestre Jesus. Não raro as bem-aventuranças foram vistas como um convite à passividade e uma forma de acomodar os pobres e os sofredores. Longe disso, né? As bem-aventuranças nos convida as pessoas a superar as próprias limitações e deficiências, como o mostra claramente as ações e os gestos de Jesus. As bem-aventuranças são uma contestação de uma sociedade injusta, uma sociedade violenta e consumista. Felizes, santos são os pobres, aqueles que têm por sua confiança em Deus e não a deixam manipular pelas ideologias adversas ao próprio projeto de Jesus. Não se deixam levar pela propaganda mercadológica do consumismo. Rejeitam a idolatria que substitui os valores do Evangelho. Santa é a vida. E santos são todos os que procuram valorizar a vida, defender e potencializá-la. São felizes, são santos todos aqueles que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por causa do empenho em favor da justiça e contra as injustiças. Muitos mártires continuam a morrer hoje, né, em defesa da vida e dos empobrecidos. E nós também somos chamados a sermos santos, a sermos bem-aventurados, sermos santos em todos os lugares que a gente ocupa,
no trabalho, na família, na comunidade e também na sociedade. Então nós vamos ouvir uma canção bacana com os cantores de Deus, bem-aventurados, bem-aventuranças. Ouçamos essa canção e dedicamos a todos os nossos ouvintes da Rádio Café. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por razões de justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem-me falsamente, por minha causa vos caluniarem. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois é, meu irmão e minha irmã, a primeira motivação para a busca e a vivência da santidade é o próprio Deus, porque Ele é o santo por excelência. Fomos sim criados à sua imagem e semelhança. A santidade de Deus convida a todos os seres humanos a serem santos. Ao nos criar, Ele colocou em nosso coração o desejo de santidade. Portanto, esta não é uma ideia ultrapassada, própria de séculos remotos, mas é dom de Deus presente no coração de cada pessoa. A santidade consiste em revelar o divino existente em cada ser humano. Felizes são as comunidades cristãs moldadas pelo Espírito das bem-aventuranças. Uma comunidade tem sua credibilidade quando procura traçar seu rumo segundo os caminhos propostos pelo Mestre. Assim, terá condições de mostrar o rosto de Jesus às pessoas do mundo de hoje. Isso aí, bem-aventurados.
Bem-aventurados ou felizes são todas aquelas pessoas que encontraram o caminho do reino de Deus e a eles se dedicaram, mantendo-se fiéis e perseverantes, mesmo diante das injustiças. Então, meu caríssimo irmão, minha irmã, a santidade exige de cada um de nós mais conhecimento da vontade de Deus. Antes de tudo, é um chamado gratuito de Deus, pela ação do Espírito Santo. Conforme nossa vida a de Cristo, conformar a nossa vida com a de Cristo, que nos convida ao amor incondicional, mas amor a Deus e também amor ao próximo, principalmente aos sofredores. Tive fome e me deste de comer. Olha que bacana, né? Em 19 de março de 2018, o nosso Papa Francisco publicou a exortação apostólica Gaudete et Exultate. Alegrai-vos e exultai-vos, né? Foi uma reflexão bacana a respeito da santidade nos mundos e no tempo de hoje. E o objetivo do Papa, ao publicar essa exortação, segundo ele, é fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, no mundo atual, com os seus riscos, com seus desafios, com suas oportunidades. E para enfrentar a discussão sobre a possibilidade da santidade no mundo de hoje e para ajudar na reflexão sobre esse modelo de santidade em nossa sociedade, o Papa inicia o seu pensamento falando sobre o chamado à santidade. E ele destaca ainda que o papel dos que já são santos, que aparecem como encorajadores de novos santos e santas, e lembra que santos não são somente aqueles santos dos altares. Pois bem, né? Pois a santidade é uma graça concedida a todos nós, por iniciativa de Deus. Somos cada dia mais chamados a sermos santos e santas de Deus. Você que nos ouve, né, já ouviu a palavra gnosticismo e pelagianismo? Pois é, o Papa faz referência desses dois inimigos sutis da santidade em nosso tempo. O gnosticismo liga-se ao conhecimento como autossuficiência. Isto é, né, a ideia de que é pelo conhecimento que o ser humano deve buscar a salvação. A pessoa praticamente se resume à imanência de sua subjetividade e dos seus sentimentos, tornando-se autorreferencial, ou seja, tendo ela própria como referência. Já o pelagianismo associa-se à ideia de atribuir a vontade do ser humano à causa de sua salvação, esquecendo que, antes de tudo, não existe eu me salvo, mas sim Deus me salva. Afinal, a salvação é de pura iniciativa divina. O Papa não mede esforços ao refletir sobre as concepções equivocadas acerca da santidade presentes em nosso mundo. Concepções que não nasceram em nossos dias, mas já são bem conhecidas, ganhando apenas uma nova linguagem: gnosticismo, pelagianismo. São duas heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, mas ainda continuam a ser alarmante atualidade. Ainda hoje, os corações de muitos cristãos, talvez até inconscientemente, deixam-se seduzir por essas propostas enganadoras. Isso mesmo, ao perigo, né? E além de alertar sobre um tipo de santidade baseada numa mente sem Deus e numa mente fria, o Papa Francisco afirma ser o gnosticismo uma ideologia que quer convencer o ser humano de que sua vida sobre o mundo é plena e perfeita. O gnóstico, ao mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento ou uma determinada experiência, considera que sua própria visão da realidade seja a perfeição, o dono da verdade, não é mesmo? Trata-se da pessoa que, pela via de conhecimento, quer esgotar tudo e todos ao seu pensante, aprisionando a realidade aos conceitos. Como nos lembra Levinas, em 1906, em sua filosofia da alteridade. Trata-se do pensamento do idêntico, que nega a diferença, nega o diferente, que quer dar a todo uma única identidade, transformar
toda a realidade numa mesma realidade. E bem nós sabemos que existem várias realidades no nosso mundo, várias realidades ao nosso redor. Precisamos respeitar o diferente, acolher o diferente e fazer que o plano de salvação de Deus seja perfeito e que nós possamos cada dia mais buscar essa santidade. Ontem, na nossa missa de finados, o padre Adilson, em sua homilia, nos lembrava uma frase bastante bacana de Santo Agostinho, que diz assim, né? Que Deus que me criou sem mim, não me salva sem mim. Olha só, Deus que me criou sem mim, não me salva sem mim. Ele lembrava isso na homilia, que para a gente ser santo, não é só ter fé em Deus, nem fazer a parte da gente. Deus nos criou sem a nossa ajuda, mas para nos salvar, Ele precisa de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. E nada melhor do que cada dia mais buscar essa santidade para podermos ser salvos e sermos como filhos e filhas de Deus nessa sociedade, neste mundo que tanto tem de desafios para a nossa vida cristã. Continuando, né, o raciocínio sobre o gnosticismo, assim como busca a redução do real ao racional, do que se refere ao mundo das coisas, também o pretende fazer em relação ao mundo de Deus. Com efeito, o gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério, tanto o do mundo como o do outro e o de Deus. No entanto, Deus supera-nos infinitamente. É sempre uma surpresa, e não somos nós que determinamos a circunstância histórica em que o encontramos, já que não depende de nós o tempo, nem o lugar, nem a modalidade do encontro. E segundo o Papa, alguém que arvore ter as respostas para todas as perguntas que a realidade apresenta, também sobre Deus, é possível que seja um falso profeta. Uma pessoa que usa a religião para o seu benefício próprio, a serviço das próprias reflexões psicológicas e mentais. Nós não temos resposta para todas as perguntas da realidade, não é mesmo? Não temos. Então, a pessoa que acha que tem resposta para tudo, inclusive sobre Deus, é possivelmente que seja um falso profeta. A consequência direta, por se colocar como aquele que conhece e pode explicar Deus em lógica, é pensar que por isso já é santo, perfeito e melhor do que a massa ignorante. Lembra ainda o Papa Francisco, preocupava-se com a ideia de saber de Deus significava necessariamente ser de Deus. Saber de Deus significa necessariamente ser de Deus. Portanto, ser santo. Ensinou São Boaventura, que nos diz o pontífice, que a verdadeira sabedoria cristã não se deve desligar da misericórdia para com o próximo. Não é sendo somente intelectuais de Deus que seremos os seus santos. Esse é o maior equívoco do gnosticismo de ontem e de hoje. Então, de acordo com a nossa reflexão, as bem-aventuranças são o melhor caminho para a busca da vivência e a santidade. E o Papa Francisco nos lembra ainda, né, que o termo bem-aventurado é sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra, na doação de si mesmo, ele encontra a verdadeira felicidade. E assim, a gente encontrando a verdadeira felicidade, que nossa luz possa brilhar no mundo e na sociedade, na nossa família e na comunidade. E que essa luz também possa ajudar os nossos outros irmãos. Vamos ouvir mais uma canção? Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se apague. Ouçamos essa canção. Esconda e não se apague em mim o seu fogo.
meu caro irmão, minha cara irmã, continuando a nossa reflexão, no início, né, da nossa conversa, nós conversamos um pouquinho sobre essa ideia de santidade que temos, que está muito associada aos tempos mais remotos, no início do cristianismo. Então a gente fica meio preso a essa realidade. Mas a santidade não se esgota naqueles que já foram beatificados ou canonizados, pois o Espírito Santo de Deus sopra sem cessar e para todos os lados, derramando a graça da santidade. Sem barreiras, o Espírito vai suscitando santos e santas de hoje, isso mesmo, no tempo presente, que se encontram, segundo o Papa, não necessariamente em pessoas que vivem longe, mas naquelas que estão perto e são um reflexo da presença de Deus. Muitos são santos e estão perto de nós, vivendo, trabalhando e partilhando a vida. Em uma de suas homilias para a juventude, né, o Papa, num ano desse aí que eu não me recordo, ele dizia que nós precisamos de santos e santas de calça jeans, né? Pessoas do mundo sendo santos e fazendo a vontade do reino de Deus aqui na terra. Então a santidade é um chamado do Senhor feito a cada um de nós, mas de maneira particular. E muitos são os caminhos através dos quais somos convidados a viver essa santidade. Todos estamos chamados e somos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais do testemunho. Lembra-nos o Papa. Uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhes parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderá até nos afastar do caminho único e específico que o Senhor predispõe para nós. Portanto, que cada um de nós possamos discernir o nosso próprio caminho e trazer à luz o melhor de nós mesmos, como diz a canção, né? Quando eu sou um sol a transmitir a luz e meu ser é um templo onde habita Deus, todo o céu está presente dentro em mim e me envolve no espírito e no calor. Assim deve ser a nossa vida, meu irmão, em nosso mundo, em nossa sociedade, em nossa comunidade. Sermos santos, santos e santas de Deus. Isso mesmo, André. E o ser santo com Cristo, por Cristo e em Cristo, remete-nos a uma vida de serviço que santifica. Agora, cuidado, tá? No entanto, um serviço movido pela ansiedade, pelo orgulho, pela necessidade de aparecer e de dominar, certamente não será santificador. Sendo assim, o desafio é viver de tal forma a própria doação que os esforços tenham um sentido evangélico e nos identifiquem cada vez mais com Jesus Cristo. Afirma o Papa: não é saudável amar o silêncio e esquivar-se do encontro com o outro, desejar o repouso e rejeitar a atividade, buscar a oração e menosprezar o serviço. Isso. Os santos de hoje nascem no mundo, pertencem a Cristo, vivem no mundo, não são do mundo, mas nele estão para a santificação do mundo. Assim, nos institui o sucessor de Pedro, Papa Francisco. Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna para o mundo. Olha que bacana. Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna para o mundo. Que possamos cada dia mais fazer a nossa vida uma imitação de Jesus Cristo. Recriar em nós cada dia mais as atitudes do Mestre Jesus. Falar como Ele, agir como Ele, pensar como Ele e, mais do que tudo, viver a experiência do Evangelho no nosso dia a dia. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa, né? Que pena, passa rápido, né? Então nós vamos aos nossos comunicados, né? A gente lembra que hoje, dia 3, nós temos a missa lá no Lar São Sebastião, 1h30, às 16h30, a adoração lá na São João Batista em Caiana, às 17 horas, missa
na comunidade caiana. Às 18h30, missa e adoração na comunidade matriz. 18h30, adoração, e logo em seguida a Santa Missa. Amanhã, sábado, teremos 17h30, missa na comunidade São Geraldo, 19 horas Santa Inês e 19 horas comunidade matriz. No domingo, dia 5, 8 horas da manhã, Santa Cecília e Santa Luzia, 9h30, comunidade matriz e comunidade São Felipe, 17 horas, comunidade São João Batista no João Claro, e 17 horas também na comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá no Novo Horizonte. E às 19 horas, missa na comunidade matriz e na comunidade caiana. E nós vamos lembrando, né, que dia 19 de novembro é o dia de Cristo Rei na nossa forania. Vai ser celebrado o dia dos cristãos leigos e leigas e o dia de Cristo Rei. Então vai acontecer lá em Fervedouro, né, o nosso encontro. Então você, cristão leigo, que deseja participar, tá? A chegada em Fervedouro a partir das 12h30 em frente à rodoviária. A partir das 13h15 vai ter uma caminhada até a quadra, onde vai ter uma palestra, missa, muita animação e uma prosa boa. E o encerramento por volta das 17 horas. Então, queridos irmãos, leigos e leigas do povo de Deus, o dia de Cristo Rei. Se você deseja participar, procura a sua comunidade, porque as comunidades aí da nossa paróquia já estão, né, se organizando para ir participar. Amém? Então nós vamos terminando por aqui, rezando junto com você um Pai Nosso, por todos os santos e santas de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Apresentamos o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti.